Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Broto Fácil. Hoje, como a gente já conversou antes, a gente vai dar os primeiros passos de como fazer uma horta, né? Cada vez mais as pessoas estão nos procurando de como montar a sua horta, de como produzir seus próprios alimentos. Esse é um assunto que tem ganhado muita divulgação, muita procura no Google, nos canais de busca, e as pessoas cada vez são mais interessadas em produzir seus próprios alimentos por vários motivos. Alguns dos motivos que a gente pode citar a qualidade nutricional dos alimentos que a gente mesmo produz, a qualidade desses alimentos por não terem agrotóxico, por exemplo, a sua questão pela sustentabilidade, né? Então diminui muito a nossa pegada ecológica se a gente produz os nossos próprios alimentos. Então a beleza para a cidade, a questão de permeabilidade do solo. Então ter uma horta, ela transcende só os fatores, aqueles fatores imediatos, que é ter um alimento saudável em casa, né? Ter uma horta em casa tem uma importância muito maior do que muita gente pode imaginar. Então, qual que é a nossa proposta agora com uma série de vídeos? É vocês verem como que a gente vai transformar um local que estava tomado pelo mato e como que a gente vai transformar numa horta produtiva, ok? Então, quais são os assuntos que a gente vai abordar nesses vídeos? Então, a gente vai abordar quais são os primeiros passos que a gente toma ao chegar num terreno, o desenho da horta que a gente quer ter nesse espaço, o planejamento anual do que plantar nessa horta, a importância do solo e da matéria orgânica para a produção dos alimentos, o manejo integrado de pragas, a importância da biodiversidade é um dos assuntos que a gente vai estar comentando, conversando nesses próximos vídeos. E vocês vão estar podendo ver a transformação desse espaço, né? Então, além de a gente estar conversando aqui, vocês ainda vão estar vendo como que a gente vai estar transformando o nosso espaço, tá? Então, o vídeo de hoje, pessoal, é basicamente para a gente ver quais que são os primeiros passos que a gente vai tomar na nossa horta, tá? Então, o primeiro passo que a gente toma, que a gente tem que ter numa chegada na horta, chegada no local, é ver o que as plantas que estão nesse local agora, nesse momento, o que essas plantas estão nos dizendo, tá? Então aqui nesse local, a gente observa que as plantas, quais são elas, né? Então a gente tem um mato, né? Provavelmente uma braquiária, que ela domina o local. Então é a planta dominante do local aqui, é a braquiária. A braquiária, ela nos diz que esse solo é um solo compactado, né? Mas por outro lado, como ela já deve estar aqui há alguns anos e o pessoal só roçava e a braquiária caía no solo e ficava no solo, a gente percebe que o solo, apesar de compactado, ele tem uma certa quantidade de matéria orgânica. Então solo compactado é ruim, mas matéria orgânica é bom. Outro conjunto de plantas que é importante observar são as punks, né? O que vem a ser punks? Plantas alimentícias não convencionais, tá? Então, as punks, elas podem me dizer muito sobre o solo também, tá? Então, aqui no nosso solo, a gente viu que tem prevalece a questão da braquiária, né? Mas também prevalece aqui outras plantas que nós estamos chamando de punk, né? Duas delas nos chamam a atenção, me dão uma resposta forte para eu ter uma ideia de como o meu solo está, né? Uma dessas punks que tem aqui e muita abundância no terreno é o dente de leão. O dente de leão me indica que o solo tá bom de matéria orgânica, né? Dente de leão, ele gosta de um solo com bastante matéria orgânica e isso é uma coisa boa, né? É uma boa resposta que a gente tem do solo quando ele tem bastante dente de leão.
Outra planta que a gente vê aqui no solo, aqui no local, é a granchuma, né? Essa já, por outro lado, ela me indica que o solo está bastante compactado. Então, o que as plantas estão me dizendo? Tanto a braquiária como as punks estão me dizendo que eu tenho matéria orgânica nesse solo, né? Então já é um bom start, um bom início para os nossos trabalhos, mas o que meu solo está muito compactado. Então a gente já de antemão a gente sabe que a gente tem que começar a trabalhar para descompactar o nosso solo. Esse é o principal trabalho que a gente tem, né? Vocês podem reparar aí também que a Amanda agora está aproveitando e ela está colhendo essas punks, né? Logicamente que a gente vai aproveitar, que a gente vai roçar agora o terreno, mas antes de roçar a gente vai colher essas punks, porque plantas alimentícias não convencionais, elas são muito ricas, são plantas selvagens, muito ricas em nutrientes. Então a Amanda está colhendo e a gente vai fazer um suco verde, a gente vai fazer um refogado, a gente vai colocar no feijão, porque além do dente de leão, tem bastante serralha, tem bastante buva, né? Que são plantas boas, que dão uma boa resposta imunológica, nutricional para o nosso organismo, né? Então sempre reparem punks, sempre estejam olhando quais são as punks que nascem no terreno em volta de vocês e quais são as punks que estão na horta de vocês. Um detalhe, algo bastante curioso para a gente falar sobre punks. Sobre punks a gente tem que fazer talvez um vídeo todinho a respeito só de punks, conversar só a respeito dessas plantas, mas Rudolf Stein, que é o pai da agricultura biodinâmica, ele falava muito sobre essas plantas. E algo bastante curioso que ele nos alertava era para a gente observar quais são as plantas que nascem espontaneamente ao nosso redor. Geralmente, segundo ele, essas plantas que nascem espontaneamente à nossa volta são as plantas que mais nós estamos necessitando. Eu já observo isso desde 1994, quando eu fiz o meu curso, eu tenho a mania de observar quais são as plantas espontâneas que nascem nos terrenos aonde eu estou trabalhando, aonde eu chego, né? E eu fui reparando que essas plantas elas vão mudando ao longo do tempo, né? Eu sempre consumi, eu sempre faço suco verde, eu sempre faço salada, eu sempre estou comendo essas plantas não convencionais, tá? Então fica o convite aí para vocês utilizarem as punks, né? E também observarem o que elas estão nos trazendo como informação, ok? Então, depois a gente observar, depois a gente ver o que as plantas do local estão nos dizendo, os próximos passos a gente vai fazer uns buracos para ver a condição do solo, a gente vai a gente vai aplicar calcário e fosfato e a gente vai fazer uma roçada. Uma das primeiras coisas que a gente tem que saber é com que solo a gente está lidando, né? Para saber o solo que a gente está fazendo, o ideal é a gente fazer uma análise química desse solo, né? Levar para um laboratório e ter o resultado dessa análise. Mas na cidade, em pequenos espaços, ficaria muito custoso a gente mandar para um laboratório. Então o que a gente pode fazer? Fazer alguns buracos aonde a gente pretende ser a nossa horta. Então vocês têm uma ideia já do terreno aqui. A gente fez 4 buracos aqui para analisar o solo, tá? Então eu estou com um buraco aqui e a gente vai dar uma olhadinha no que é esse solo aqui. Então esse primeiro buraco aqui ele está nos dizendo o seguinte, né? Que o terreno está bem compactado, né? Tem algumas plantas aqui no quintal que me indicam que esse terreno está compactado. Então um terreno compactado é difícil para fazer a horta, a gente precisa fazer um trabalho para descompactar, trazer a vida novamente para esse solo aqui. Depois eu vou mostrar essas plantas que indicam se o terreno está compactado ou não, tá? A minha camada de solo fértil aqui é bem pequeno. É importante também a gente, se possível, saber o histórico
do terreno, o histórico do local. Então a gente sabe aqui que teve uma reforma nessa casa e o pessoal jogou um pouco de terra de aterro nesse lado aqui do terreno, né? Então a gente repara aqui, ó, essa terra mais alaranjada aqui, ó, é uma terra, né, sabão de caboclo que chamam, é uma terra que não serve para horta, tá? Muitas pessoas que vão começar a plantar, a fazer sua horta, acabam fazendo nesse solo terra de caboclo, tá? Então, quando você só tem esse solo, o ideal é você trazer terra para o local, uma terra boa para o local. Aqui a gente vai tentar fazer a horta aqui, como a gente já tem um pouco de solo, a gente vai tentar fazer o terreno aqui mesmo. Mas reparem que está bem compactado, né? Requer um trabalho nosso aqui. Aqui desse lado, o buraco 2, a gente já repara que não foi jogado terra de aterro aqui. Então o buraco é mais fundo, o solo fértil é bem maior, apesar que continua compactado o solo, né? Mas a gente vê que já é uma terra bem melhor, né? Uma terra bem melhor aqui. Então a gente tem o buraco 2 e 4, eles apresentam essa característica aqui, né? Um solo melhor, uma qualidade de solo um pouco melhor, apesar de compactado. E o buraco 1 e 3, ele tem já muito raso, ele já apresenta aquele sabão de caboclo que não é bom para plantar, tá? Então a gente vai começar a trabalhar nesse solo aqui. Então algo fundamental, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer na horta, pessoal, é aplicar calcário. Tá? De preferência calcário dolomítico, né? Que além de cálcio tem magnésio também, certo? Calcário, calcário fonte de cálcio e fosfato fonte de fósforo são essenciais para o desenvolvimento e crescimento das plantas e são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Então a gente tem que pensar isso, né? Eu já comentei com vocês, eu já falei em outros momentos de praticar a hortamedicina, né? Então, se meus alimentos são ricos, se meus alimentos estão bem nutridos, se as minhas plantas estão bem nutridas, consequentemente eu vou estar bem nutrido e eu vou estar com uma boa saúde, tá? Para isso, o primeiro nutriente que a gente tem que estar pensando em dar para as nossas plantas é o calcário e o fosfato. O calcário vai ser uma fonte de cálcio para as nossas plantas e ele também vai ter uma função de diminuir o pH das plantas, do solo, né? Então ele vai trazer esse solo para um pH mais neutro, que facilita também um pH mais neutro, facilita também a absorção de certos nutrientes do solo, certo? Então calcário com calcário dolomítico é essencial nesse primeiro momento que a gente vai fazer. Ah, Nilson, mas quanto de calcário que eu vou aplicar? Na agricultura orgânica, na agricultura natural, a gente busca fazer a calagem de uma maneira mais homeopática. Eu vou jogar menos calcário, mas eu vou repetir essa ação mais vezes, né? Na agricultura convencional se jogam toneladas de calcário por hectare, mas geralmente uma vez só, a cada ano, a cada 2, 3 anos. Nós vamos estar jogando um pouquinho de calcário cada vez que a gente for estar mexendo no solo. Durante uns 4, 5 anos a gente vai fazer isso, tá? Então apliquem calcário no lanço, né? Vocês vão ver aí no vídeo a gente aplicando calcário até o terreno ficar branco. Essa é a primeira aplicação do calcário que vocês devem fazer. Com relação ao fósforo, o fosfato também é essencial para o crescimento das plantas, né? Também a gente vai estar jogando fosfato. Só que o fósforo, é tão essencial na agricultura que tem várias formulações de como você aplicar esse fósforo. Desde uma maneira, um fósforo
altamente solúvel, como é feito na agricultura convencional, no agronegócio, né? E esse fósforo altamente solúvel, ele acaba sendo lixiviado, ele acaba sendo levado pela água da chuva e vai acabar nos rios, e lá vai ter vai criar uma contaminação, vai causar um problema ambiental nos rios, né? E se perde rapidamente no solo. Nós aqui na agricultura orgânica, na agricultura natural, nós vamos usar os fosfatos naturais. Fosfato natural de araxá, né? Ou o superfosfato. Tá? Procurem nas lojas agropecuárias por fosfato natural, ok? Também o mesmo raciocínio. Em vez de a gente jogar toneladas de fósforo, a gente vai jogar pequenas medidas, pequenas porções, mas ao longo do tempo, certo? E depois que eu fiz uma análise das plantas, depois que eu fiz alguns buracos para ver a condição do meu solo, né, o perfil do meu solo, depois que eu fiz a primeira calagem, a primeira fosfatada, agora eu vou roçar o terreno, né, para começar a preparar esse terreno, certo? A gente vai roçar, mas a gente não vai varrer, né? A gente não vai varrer essa matéria orgânica que vai cair, a gente vai deixar sobre o solo e a gente vai se deixar decompor no local. Ok, pessoal? Então esses são os primeiros passos que a gente faz para iniciar uma horta, né? A gente está aqui falando para vocês, a gente não vai fazer uma horta que fique bonitinha por 3 meses e depois vamos embora, né? A gente quer fazer uma horta sustentável, que a cada ano, que a cada plantio ela fique mais forte. Então isso tem um manejo, tem uma técnica, tem uma inteligência para a gente seguir e vocês vão estar nos acompanhando, certo? No nosso próximo vídeo a gente vai estar falando um pouco sobre o desenho que a gente pensou para esse local, o desenho da horta, sobre o plantio, quais vão ser as plantas que a gente vai fazer nesse primeiro momento, que lógico, a gente já quer colher alguma coisa, mas a gente está pensando em nutrir o nosso solo, em melhorar as condições do solo e da biodiversidade em volta, para ir pouco a pouco melhorando o nosso solo. Sempre vamos lembrar disso, pessoal. Na agricultura convencional, a primeira produção é sempre a melhor e depois as produções tendem a decair. Cada vez eu tenho que usar mais nutrientes, mais NPK, mais nutrientes químicos e cada vez mais eu vou usando agroquímicos, né? Os defensivos químicos, os agrotóxicos. Já na agricultura convencional é o contrário. No meu primeiro, segundo ano são os anos mais difíceis, que a colheita é um pouco menor, mas a partir do meu manejo, a partir da minha técnica, cada vez mais eu vou fortalecendo o solo, vou aumentando a biodiversidade em volta e tendo colheitas cada vez maiores. Ok? Um abraço, até a próxima.